Olá, tudo bem? Meu nome é Ciro Ferreira, sou formado em arte cênica pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esse vídeo é para os meus alunos de contação de história, mas fique aberto para quem tem interesse em saber um pouco da minha prática sobre a contação de história, o vídeo está aí. É, qual que é essa questão, que caminho eu percorri para chegar na contação de história? Primeiro, minha mãe contava história. Eu morava numa cidade pequena chamada Camapuã, e lá minha mãe, ela tinha hábito de contar história pra gente. Ela contava história, ela contava piadas, ela pegava cultura popular, falava os trava-língua, brincava com a palavra, e então eu fui crescendo ouvindo isso. E depois veio o ProLer, onde eu conheci vários mestres da cultura popular, da oralidade, e fiquei apaixonado. Mas eu sou formado em artes cênicas, então eu fiz muito teatro, trabalhei com técnica de circo também, e hoje eu trabalho exclusivamente com a contação de história, brinquedos e brincadeiras pedagógicas. Então, você que está me assistindo, quiser fazer um curso de contação de história, você trabalha na educação ou em outro ramo, entre em contato comigo. Quem sabe a gente marca um curso na sua cidade ou então aí próximo, né? E a gente vai mantendo esse contato. Bom, a primeira coisa que a gente fala sobre a contação de história é não chamar de historinha. Eu não conto uma historinha de um livrinho. Por mais pequeno que seja o livro, aqui dentro ele tem personagens, ele tem um peso, né? Ele tem cheiro, ele tem memórias, tem várias memórias. Então isso ele não torna um livrinho pequenininho, ele é um livro, ele tem vários saberes. Então eu não conto historinha, ok? Eu conto histórias. Eu vou contar uma história de um livro, não é livrinho. Esse é o primeiro ponto. Tá? E contar história é uma coisa, mediação de leitura é outra e compartilhar leitura é outra. Então tem gente que muitas vezes ela trabalha com a mediação de leitura e ela fala que ela conta história. Mediar a leitura não é menos, não é mais. Compartilhar a leitura não é menos, não é mais. Tudo é muito importante na educação, na fonoaudiologia, na psicologia, no trabalho do lar, na ONG, na igreja, tudo é importante. Contação de história é importante, mediação de leitura é muito importante e compartilhar a leitura também é muito importante. Então, quando eu pego isso aqui, eu falo, eu vou, né? Onde está? Quem é o autor? O autor é Ciro Ferreira, no caso eu, e Eva Vilma. Ilustrações, Tiago Pereira e Raquel Alvarenga. Então eu tenho que falar que livro, quem é o autor, porque eu quero incentivar a leitura. Como que eu vou incentivar a leitura se eu não falo quem é o autor, se eu não falo quem desenhou? Então, quando eu falo assim, onde está Roma? Onde está o rei de Roma? Eu estou mostrando a imagem. Então isso aqui pode ser compartilhar a leitura, pode ser leitura compartilhada, como pode ser mediação de leitura, dependendo do seu posicionamento e o posicionamento das crianças, do adulto, do idoso. Tá? Então contar história, mediar a leitura e compartilhar a leitura não é apenas para criança, é para jovem, para adulto e para idosos também. Tá? Então, onde está o rato que roeu a roupa do rei de Roma? Onde está o gato que mordeu o rabo do rato que roeu a roupa do rei de Roma? Onde está a vaca amarela que chutou a bunda do gato que mordeu o rabo do rato que roeu a roupa do rei de Roma? Procura-se uma cutia que corria de noite e de dia debaixo da cama da sua tia. Então eu estou mostrando a história. Isso aqui é compartilhar a leitura ou mediação de leitura. Contar história é quando você pega essa história, você traz para você e você vai oralizar. Um exemplo: Pedro e o Circo de Cinco Dedos. Autor Ciro Ferreira.
Pedro morava numa cidade que tinha muitos morros, muita serra. Ele morava em cima de um morro lá em cima. E de lá de cima, Pedro olhava e enxergava toda a cidade. E via também a BR, aquelas pessoas que iam chegando, aquelas pessoas que iam partindo. Pedro ficava lá de cima olhando e pensando: para onde que aquele carro está indo? De onde que aquele carro está vindo? Pedro ficava sonhando com aquelas partidas e com aquela chegada dos carros. Mas um dia Pedro estava lá em cima de um pé de goiabeira que ficava no fundo de sua casa. Ele viu uns carros, os carros coloridos chegando, ônibus, caminhões, vans, chegando tudo colorido na cidade. Ele ficou admirado, era a primeira vez que o circo chegava na sua cidade. Pedro então correu e falou para a mãe: mãe, tá chegando uns carros coloridos, eu vou lá na cidade saber o que é. Ele chegou, aquele homem do megafone falando: o circo chegou, o circo chegou. E um batendo prego, outro colando, e outro amarrando aquelas madeiras subindo, aqueles ferros, aqueles mastros, aquele monte de gente trabalhando, falando, gritando. De repente a lona estava pronta. Pedro olhou admirado. Nossa, como é grande a minha cidade, meu povo, cabe todo mundo debaixo dessa lona. Isso é contar história, né? É você pegar a imagem do livro e transmitir para o público. Então esse tamanho da lona, o povo colorido, os carros chegando, o pé de goiaba, a casa do Pedro lá no morro, são as imagens que eu vou passar para o público através da minha oralidade. Essa é a diferença entre contar história e você compartilhar história, você mediar a leitura. E dentro dessa contação de história tem algo muito importante chamado memória afetiva. Eu, Ciro Ferreira, contando a história, eu vou trabalhar a minha memória afetiva. Tipo, quando foi que eu vi o circo pela primeira vez? Isso é a minha memória afetiva. Como que é uma cidade construída em cima de serras? Eu já fui na cidade em cima de morro, de serras. Como que é uma serra? Né? Que memória que me traz isso? Então essa memória eu vou transmitir para o público. A cor, o peso, a linguagem, o movimento, os altos e baixos. Tudo isso eu vou transmitir através da minha oralidade e a minha imagem afetiva. E o público vai captar isso. Um exemplo, tipo, eu falo para você: pega o limão, coloca o limão em sua mão. Com a outra mão pega uma faca e corta o limão. E sente o limão na sua boca. Esse sabor do limão é a sua memória afetiva. Isso eu vou falar no outro vídeo sobre como várias formas de você trazer a sua memória afetiva para a contação de história. Outra coisa que eu vou falar nos próximos vídeos também é o uso de brinquedos. Se eu posso usar um brinquedo, se eu posso usar um fantoche para contar a história. Esse aqui é o brinquedo da menina que pula corda que eu uso numa contação de história, né? Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D. E aí eu vou, né, trazendo esses brinquedos. E o som? Posso usar algum som? Para quem? Como usar esse som? Como brincar com esse som na contação de história? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Curte, dá um ok aí no vídeo para que a gente possa trazer mais vídeo, tá? E se você tem interesse em saber a contação de história, em saber sobre brinquedos e brincadeiras pedagógicas, pega o meu número aqui embaixo e me mande um oi, me mande uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos combinar cursos, palestras, apresentações, porque isso é muito importante para mim,
é muito importante para você, é muito importante para as crianças, é muito importante para a nação. Contar e ouvir histórias, tá? É muito importante. Sou Ciro Ferreira, contador de história. Muito obrigado e até a próxima.